Muito bem, pessoal, saudações. Agora sim, vamos dar início, né, apresentar os nossos colegas que hoje estão aqui como convidados especiais. Vamos dar início, respeitando quem já está nos acompanhando aqui nesta live. Como eu falei, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Roglerson, atualmente estou na coordenação do Departamento de Fisioterapia da Society Amib e estamos muito felizes, né, com a presença já antecipadamente, já agradecemos a presença dos nossos colegas que vamos apresentar a partir deste momento na nossa live, que tem como tema terapia intensiva, o papel do residente e da atuação multiprofissional para fortalecer a especialidade. Gostaríamos de dar boa noite para a nossa colega Caroline Luane, que tem bacharelado em fisioterapia pela UFC, é especialista em fisioterapia intensiva pela Nacional Físio, socorrista profissional pela Central de Suporte de Emergências e aperfeiçoamento em cuidados paliativos da UFMG e é residente em terapia intensiva adulto do HGF. Boa noite, Caroline, seja bem-vinda. Boa noite, Roglerson. Queria saudar a todos, uma alegria muito grande em poder participar. Esperamos aqui bater um bate-papo bem legal com todos vocês, tirarem as dúvidas. Obrigado, Caroline, pela participação, desde já, pelas boas-vindas. Gostaria de saudar agora Pedro Almi, que também possui bacharelado em fisioterapia pela UFC, é especialista em pneumologia e ventilação mecânica pela Unileia, aprimoramento em fisioterapia cardiorrespiratória no Hospital de Messejana e hospitalar pelo Hospital Antônio Prudente, e também é residente em terapia intensiva adulto do HUWC UFC. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite para participar dessa discussão e que vai ser um bate-papo bem interessante, a gente poder trazer um pouco mais do nosso cotidiano e ajudar quem está pensando em decidir se vai fazer residência ou não, ajudar também os profissionais que ainda têm dúvidas sobre o papel na residência. E vamos que vamos. Boa noite a todos os convidados e vai ser uma ótima discussão, gente. Obrigado, Pedro, também pela sua disponibilidade e poder estar aqui compartilhando suas experiências. Agora, gostaria de saudar Dr. Zilfran, que é médico titulado da AMIB, possui título de especialista em medicina paliativa, é presidente da Sociedade Cearense de Terapia Intensiva, a nossa SOCET, regional AMIB, aqui no Ceará, é presidente do Comitê de Medicina Intensiva da Associação Nacional de Cuidados Paliativos e mestre em Oncologia pela Universidade do Porto. Boa noite, doutor Zilfran, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma honra estar participando aqui dessa live e agradeço ao Roglerson pelo convite. Vai ser uma ótima discussão. Obrigado, doutor Zilfran, desde já. E a nossa amiga querida Laécia Martins, seja muito bem-vinda, nossa enfermeira, mestre em cuidados clínicos e saúde, né, pela UES, diretora da ABENT, Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, é a nossa colega coordenadora do Departamento de Enfermagem da SOCET, é gerente de enfermagem do Instituto Praxis e é co-founder, né, da GC-ENF, Consultoria e Capacitação. Laécia, muito obrigado por estar aqui representando, né, a categoria dos nossos amigos enfermeiros. Seja muito bem-vinda. Oi, Roglerson, um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz mesmo com a sua iniciativa, com esse trabalho que a gente sabe que não é um trabalho fácil, organizar uma live, fazer os convidados, trazer. A gente já faz parte da Society há algum tempo e a Society é uma sociedade que vem para dar esse apoio ao profissional de terapia intensiva, e a fisioterapia agora com o Roglerson está vindo com bastante intensidade, volume, para dar voz aos fisioterapeutas de terapia intensiva, né? Então, muitíssimo obrigada pelo convite, estou bem honrada de fazer parte com o Dr. Zilfran, que é um
uma pessoa maravilhosa, é sempre bom estar com ele, com o Pedro, com a Carolina. Eu espero que a gente possa ajudar as pessoas que são de fora da terapia intensiva a entender um pouco melhor como que funciona, e os que já são de dentro, para a gente poder trazer um pouco mais de informação. Parabéns, Robson, mais uma vez pela sua iniciativa. Vou copiar tudo. Parabéns. Perfeito. Estamos juntos, né, nesta missão. Muito feliz, agradeço já as boas-vindas, né? Essas boas-vindas calorosas de todos os meus amigos, né? Estamos aqui juntos porque não existe a construção de uma especialidade como a terapia intensiva sem o apoio, né? Sem essa corresponsabilidade da equipe multiprofissional. E é por isso que nós estamos aqui. E nesse aspecto do papel, como a Laécia tem falado, né, da importância das associações para nos representar, aproveito esse momento aqui que a gente está divulgando, né, também até o dia 23 deste mês de dezembro, lá no link, né, do nosso Instagram, defit.society, você pode encontrar também na bio, depois dessa live nós vamos atualizar, você já pode continuar preenchendo, né, este link para que nós possamos construir o perfil da nossa especialidade. Por que isso é tão importante? Como a Laécia está falando, a gente precisa encontrar essa representatividade, né? Então, a partir dessa pesquisa, nós queremos entender como que se enquadra os nossos fisioterapeutas, né? O tipo de vínculo empregatício, como que está a questão, né, do período de atuação do fisioterapeuta dentro da UTI, e por isso precisamos que você, colega, se identifique na hora de preencher este formulário, para que nós tenhamos informações mais precisas. Todavia, não se preocupem que nenhuma informação pessoal de vocês será divulgada. Esses dados servirão exatamente para o planejamento do próximo ano, para as nossas ações, para que a gente consiga divulgar, né, e valorizar cada vez mais a nossa especialidade. Sem mais delongas, né, vamos dar início, então, à nossa discussão, interromper aqui o compartilhamento para que possamos todos estar unidos aqui neste vídeo, né? E nós vamos começar, como eu falei, né, o tema da nossa live, ela envolve o papel do residente e a atuação multiprofissional para fortalecer a especialidade. Não tem como fazer uma dissociação entre a experiência de um residente, né, e a atuação multiprofissional. Então, por isso, a proposta de unir esses dois temas nessa nossa última live do ano de 2020, um ano que foi atípico, né, fora de tudo aquilo que a gente imaginava. E nesse início, então, do nosso bate-papo, eu gostaria de começar aqui conversando com a Carol, para a Carol contar um pouco para a gente o que a motivou a ingressar nesse programa de residência. Sem dúvida nenhuma, todo mundo já pensa, né? A residência vai trazer alguns desafios. E, Carol, o que te motivou, você, enquanto fisioterapeuta residente, a entrar para esse programa? E aí você pode falar do programa que você faz parte. Bom, primeiro, eu não foi desde sempre que eu quis a terapia intensiva, né? Na verdade, ao longo de toda a graduação, eu tinha outra especialidade em mente, mas eu acho que, como os professores sempre falam, no internato você tem que ir de peito aberto para você se aventurar, conhecer novas especialidades. E aí, primeiro, assim, eu já tinha em mente que eu queria fazer residência, porque, querendo ou não, os professores, eles são um reflexo, né, para todos nós. E eu olhava para os meus professores que tinham sido residentes e eu achava, assim, fantástico. Eu disse, nossa, um dia eu quero fazer a residência. E até então, eu ainda não sabia que eu queria terapia intensiva. Aí, quando foi no internato que eu tive o primeiro contato com paciente crítico, assim, a atuação da fisioterapia era bem diferente do que eu imaginava, né? A gente, quando entra na graduação, imagina a fisioterapia mais do ponto de vista da traumatortopedia. Então, ao longo da graduação, fui me descobrindo e no internato foi decisivo. A primeira vez que eu atendi um paciente crítico, eu achei, assim, fantástico, fantástico. Realmente, você está com aquele paciente de você saber que o quão importante você é para o cuidado dele, né? E aí, de repente, o meu dia, contrário de todas as outras especialidades, quando eu estava na UTI, quando eu vi, o dia tinha acabado. Rapaz, já acabou, já está na hora de eu ir embora. Aí eu pensei assim, vou escolher essa especialidade.
porque eu comecei a ver que eu era muito feliz fazendo aquilo, a verdade era essa. E aí tinha a grande decisão, né? Depois de escolher a especialidade, saber que eu queria fazer residência, aí vem, qual programa escolher? Aí, durante o meu internato, eu tive contato, como a gente roda em diferentes hospitais, eu tive contato com alguns residentes, né, de diferentes programas, e aí foi quando, na verdade, eu conheci a Betina, quando eu estava no internato, e a Betina faz um peixe grande, assim, do HGF, né, então, quando aí também eu fui no internato para lá, e eu achei, assim, um programa fantástico, por conta da estruturação do programa, é um programa muito organizado. Então, eu disse assim, eu vou tentar para o HGF. E, assim, aquela sensação de final de curso, super adrenalina, a gente sabe que o internato tem uma carga horária muito pesada, junto com isso tem um trabalho de conclusão de curso, mas era uma coisa que eu queria muito. Então, eu disse assim, não, vou fazer para o HGF. E, graças a Deus, que deu certo, né? Foi mais ou menos isso. Rogless, eu não estou te ouvindo. Perfeito, liguei aqui agora. Obrigado, Carol. Perfeito, Carol, é isso mesmo, né? A gente começa, durante a graduação, a se identificar com determinada especialidade, né? Pode ser que alguns alunos também possam estar acompanhando, né? Concludentes que desejam fazer futuramente o processo, né? De seleção da residência, sem dúvida nenhuma, vai encontrar em você, né? Esta inspiração, porque quando a gente começa, durante a graduação, a cultivar esse desejo, né, por uma determinada especialidade, nós não conseguimos medir esforço para alcançar esse objetivo, e eu tenho certeza que você alcançou, né, está alcançando cada dia com o seu trabalho enquanto fisioterapeuta, né, residente lá no HGF. E, Carol, o que é que você acredita, né, ou de que forma você acredita que nós, porque eu fui residente, né, também, então eu posso falar assim, nós podemos contribuir para fortalecer a nossa especialidade de terapia intensiva? Eu acho, assim, que independente da categoria profissional que você pertença, né, quando você fala assim, não, eu sou residente, o residente, a gente sai da graduação para iniciar a residência, a gente vem com muito gás, com muita sede de aprendizado. Então, eu vejo que a gente está sempre buscando isso, e eu acho que o residente acaba que ele estimula muito do profissional que está em serviço, porque a gente pergunta o tempo inteiro. É para o médico, é para o fisioterapeuta, é para o enfermeiro, é para quem estiver passando perto. Eu acho que é uma característica do residente ser questionador, né? Então, eu acho que acaba que isso influencia muito positivamente no serviço de todas as formas, porque faz com que as pessoas saiam dessa zona de conforto. E eu acho que a característica principal, assim, pelo menos que você disse assim, não, foi que eu aprendi de fato com a residência. Não tem como a interprofissionalidade para a gente, né, o saber, a gente é multi, mas o nosso saber ele é interprofissional. E para isso a gente não é uma coisa assim que requer grandes esforços, porque como a gente já é criado dentro desse molde, para a gente a interprofissionalidade é uma coisa que ela é automática e é fantástico, né? Você vir aprender com todas as outras categorias, que, por exemplo, eu venho de um programa que conta com muitas categorias profissionais, né? A gente tem o residente da medicina intensiva, da fono, nutrição, terapia ocupacional, farmácia. Então, está todo mundo o tempo inteiro ali discutindo e contribui com certeza para o serviço. Eu acho, assim, que o mais fantástico da residência, que era uma coisa que eu não sabia, porque quando você pensa assim, não, vou fazer residência em fisioterapia em terapia intensiva. Eu imaginava que eu ia aprender muito da minha categoria, e de fato eu aprendo todos os dias. Mas eu não imaginava que eu ia aprender tanto do outro, né? Do que o outro faz e de como a gente pode trabalhar junto. E eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim, tanto para o residente em si, quanto para todos os profissionais que estão em serviço. Perfeito, Carol. Também compartilho do seu pensamento. Eu acredito que a vivência que o programa de residência traz para cada um de nós é transformador, né? Não existe como você está falando, né? Uma experiência de um residente sem viver
a questão interprofissional, né? Muito além do multi, né? Não só cada um com o seu conhecimento, mas esse conhecimento que se intercomunica. Por isso que eu concordo tanto com você ao falar que não há como dissociar o programa de residência dessa visão multi e ainda melhor, né, interprofissional. Obrigado, Carol, pelas suas palavras motivadoras, né, por ter mostrado já para nós nesse início o quanto que você, né, está entusiasmada com esse seu desenvolvimento dentro do programa de residência e transmitindo essa energia para muitas pessoas que estão também, né, na residência e outros que desejam ingressar. Vamos agora continuar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, para quem tem interesse, né, em saber sobre mais detalhes, né, como que essa seleção para entrar em um programa de residência, né, e aqui vale, pessoal, nós temos 2 residentes da fisioterapia, mas tudo que a gente está relatando aqui, sem dúvida nenhuma, se estende para os residentes das demais categorias, né, caso você esteja aí nos acompanhando. E você que está nos acompanhando, pode mandar um alô, né, para algum dos convidados, mandar uma mensagem para um dos colegas, coloca um oi aí nos comentários do nosso canal do YouTube, da nossa live. Coloquei já lá o link, né, dessa nossa transmissão para que você possa compartilhar com os colegas do grupo. Diz lá o seu nome, a sua profissão, vai ser um prazer a gente estar registrando aqui nessa live a sua participação e agradecemos desde já você que está nos acompanhando. E dando continuidade ainda nesse tema, né, sobre residência, vamos agora conversar com o nosso colega Pedro Almi, que também é fisioterapeuta, né, residente em terapia intensiva do Hospital Universitário Walter Cantídio. E eu gostaria de te perguntar, Pedro, e até ajudar para muitos, né, esclarecer aqui alguns que podem estar nos acompanhando ou depois que vai assistir esse vídeo, o que é importante para você ter êxito na seleção da residência. Boa noite. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu acredito que para você lograr êxito no concurso para residência, você deve, primeiramente, ter certeza do que você quer, né? Então, durante o meu percurso acadêmico, eu desde sempre pensei que a residência ela seria uma oportunidade de ingressar na área assistencial, no mercado de trabalho, seria uma oportunidade, seria uma oportunidade. E eu foquei muito em tentar a residência assim que eu terminasse a graduação. Então, a minha motivação foi algo que me ajudou bastante. Eu acredito que ter motivação para um processo seletivo e durante a residência é algo que é de suma importância. Então, acho que, primeiro de tudo, é você ter essa motivação, você saber o que você quer. Segundo, é importante você conhecer o processo seletivo, você conhecer onde que você quer, você ter certeza se o lugar onde você vai fazer a residência ele supre as suas demandas, supre suas características, né? Se é o que você anseia de verdade. Converse com alguém que já está fazendo a residência, pergunta como é. Assim como a Carol falou, que buscou a Betina, é sempre bom você buscar alguém que já está nesse processo. Eu, particularmente, busquei alguns residentes, né, aqui do HU, e foi assim que eu construí a minha escolha. Para além disso, é de extrema importância estudar demais. Então, assim, pegar as provas anteriores, resolver todas, estudar todo o material recomendado. Nem sempre a gente consegue estudar, mas direção, cara, ajuda. O cursinho também, né? Existem uns online, agora não existem mais presenciais por conta da pandemia, mas existem vários cursinhos, você pode buscar cursinho também, fazer provas de outros concursos ajudam bastante. Então, você acaba saindo da graduação, né? Geralmente quem tenta residência são pessoas recém-formadas. A gente vem de um modelo muito de estudar, de ler, de fazer questão discursiva, né? E a gente acaba entrando em processos seletivos
de questões de múltipla escolha. Então, se acostumar com isso, se treinar para isso, é muito importante. Então, a gente acaba tendo um processo de estudo um pouco diferenciado na hora de tentar um processo seletivo para a residência, Robson. Muito bem, Pedro. Então, sem dúvida nenhuma, como você está colocando, é um processo de preparação que não começa, né, às vésperas da prova, né? Durante o período da graduação, com certeza, você deve estar totalmente engajado, né, em programas de pesquisa, de monitoria, publicações, né? Tudo isso faz diferença nesse processo seletivo e, acima de tudo, como você falou, encontrar motivação, né? Essa mesma motivação que a Caroline colocou aqui para nós, porque, sem dúvida nenhuma, não é um processo, né, fácil de conseguir êxito, mas quando você se encontra motivado, dedicado a alcançar esse objetivo, você consegue sem dúvida nenhuma. E depois que você alcança, né, o tão sonhado objetivo, passei na residência, ou coisa maravilhosa, né? Conseguimos passar na residência. E aí, Pedro, depois que você passa na residência, né? Como que é esse dia a dia? Quais são os principais desafios que você encontrou, né, durante essa sua jornada, né, de residente? E o que é que você pode deixar aqui como registrado os principais ensinamentos? Então, só para complementar a pergunta anterior, realmente, como o Roberto falou, a gente acaba realmente se construindo, inclusive no currículo, porque as seletivas ele conta bastante, né? Então, você acaba fazendo monitoria, extensão, pesquisa e tudo, vai pontuando. E sobre a residência, quando você passa, vem a residência. Então, assim, vem um baque muito grande, vem 60 horas de trabalho, vem uma rotina muito diferenciada, vem interação com a equipe multiprofissional, com outros profissionais, e vem a responsabilidade. Então, assim, para mim, hoje eu acredito que a residência ela é sobre fazer morada, sobre residir em outras pessoas, em um outro local. Você acaba estando muito mais com os outros profissionais da equipe do que com sua própria família. E muitas vezes você acaba conhecendo melhor gente do que você conhece melhor como está o seu quarto, mas faz parte. E aí, os desafios eles são imensos, sabe? Você é desafiado a trabalhar 60 horas por semana, certo? E, além disso, está sempre se reciclando, está sempre estudando, porque, assim, o residente ele tem essa missão de ter um pensamento crítico sobre o cenário de prática. Então, a gente não chega, vai atender, vai para casa e acabou. Então, a gente chega, atende, pega o caso do paciente, leva para casa, discute, pensa o que é que melhor, o que é que poderia ser feito, o que é que pode ser indicado, o que é que pode ser contraindicado. A gente pensa nas ideias mais mirabolantes, conversa com a família, conversa com o paciente. Então, assim, são vários desafios interpostos. Eu acho que outro desafio muito interessante é o diálogo interprofissional, multiprofissional. Às vezes a gente tem que correr um pouco atrás disso para conseguir dar o melhor para o paciente. Às vezes a gente tem sorte de cair numa equipe maravilhosa, né? Geralmente eu tenho muito vivência disso, de ter equipes muito boas, muito unidas, e isso faz um diferencial na vida do paciente, porque nenhuma profissão ela consegue ofertar o melhor cuidado sozinha. Então, quando a gente entrelaça todos esses conhecimentos, a gente acaba construindo o melhor plano terapêutico para essa pessoa. Qual foi a outra pergunta mesmo, Robson? Só que eu perdi aqui. Quais os principais ensinamentos que você poderia estar levando deste período de residência para a sua vida? Nossa! Definitivamente, um dos principais ensinamentos é que para cuidar de outra pessoa, você tem que aprender a cuidar de si mesmo, certo? Então, assim, 60 horas são difíceis, você está muito preocupado com a vida das outras pessoas, né, em cuidar, em saber como é que elas estão, mas você também tem que cuidar de si mesmo, certo? Aprendi também que é muito importante a gente ter empatia, a gente entender que ali é uma pessoa que é amada por alguém, que é querida por alguém, e saber que nem sempre aquilo que é indicado nos guidelines, nos artigos, no ensaio clínico randomizado,
ele deve ser aplicado naquele momento. Existem vários fatores que estão envolvidos nisso e a gente tem que ser, antes de tudo, muito humano para ter uma tomada de decisão bem acertada. Então, acredito que esses 2 pontos, para mim, tenham sido essenciais durante a residência. Perfeito, Pedro. Muito obrigado aí pelas suas palavras, né? Igualmente motivadoras, como as palavras da Caroline. Sem dúvida nenhuma, eu acho que quem está nos acompanhando vai, né, e ainda não fez residência, deve estar se preparando aí para um próximo processo seletivo, né? Agora um processo seletivo unificado, né? Tanto das residências da Escola de Saúde Pública, como as residências do Complexo Hospitalar, da UFC, né? Existe um processo seletivo unificado, e puxando aqui, fazendo uma síntese do que o Pedro e a Caroline colocaram, é muito importante que vocês acessem, né, esse site do processo seletivo, para que você possa ter ideia do edital, do que é solicitado naquele determinado período, né, do processo seletivo. Então, isso é muito importante para você estar preparado. Então, sem dúvida nenhuma, há uma palavra que muito se repetiu aqui nesses discursos, né, e que desde já eu agradeço tanto a Caroline quanto ao Pedro aqui nesse momento. Eles trouxeram muito essa palavra viva, né, da questão da equipe multiprofissional, do viver o interprofissional, né, a questão da interdisciplinaridade. Então, o que seria do melhor cuidado ao paciente crítico se não existissem, né, bons fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, né, odontólogos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, todas as pessoas, né, seus psicólogos. Se eu esqueci de alguém, me desculpem, mas a lista com certeza seria imensa. O que seria, né, do melhor cuidado ao paciente crítico, se não a visão multiprofissional? E a gente não poderia deixar de conversar aqui nesta live sobre esse desejo, né, de que isso se torne uma constante em todas as UTIs, não só aqui do nosso estado, que nós representamos, mas já que está no YouTube, né, na internet, muitas pessoas vão depois poder assistir, que isso se torne uma constante nas UTIs do nosso país. Então, agora eu queria, mais uma vez, agradecer a presença, né, do nosso presidente da Sociedade de Terapia Intensiva, da SOCET, nosso querido doutor Zilfran, né, que eu tive o prazer de conviver também durante o meu período da residência. É uma grande satisfação poder contar com o senhor aqui nesta noite. E vamos conversar um pouco sobre essa importância. Doutor Zilfran, que tem muita vivência, né, nesse aspecto, enquanto médico, né, representando aqui a categoria médica, mas, antes de tudo, representando todos os profissionais que estão lá na UTI. Então, doutor Zilfran, qual a importância desse trabalho multiprofissional e interdisciplinar dentro da unidade de terapia intensiva? Boa noite. Boa noite a todos. Novamente agradeço o convite, Rogerson. E esse tema que você está nos proporcionando discutir hoje é de suma importância, né? A Laércia sabe bem disso, e começando a falar a nível nacional da AMIB, né? A AMIB, hoje em dia, cada vez mais está fortalecendo a questão da multidisciplinaridade, fortalecendo os comitês, né? Então, o comitê de fisioterapia, de odonto, de fono, de psicologia, de enfermagem, ou seja, todo mundo ali tem a sua importância, tem o seu papel, né? Ninguém está ali para tomar o lugar de ninguém, e a gente tem que pensar nisso, que nós estamos ali em prol do paciente, nós estamos ali em prol de melhorar a qualidade de vida daqueles que se encontram numa situação fragilizada, numa situação crítica, né? E para isso nós precisamos de todos os profissionais. Sempre, claro que historicamente as UTIs, durante muito tempo, algumas tinham apenas médicos e enfermeiras, né, Laércia, durante muito tempo, isso aí há um bom tempo atrás, graças a Deus, né? Mas aí, com a luta de classes, isso vem mudando, o fisioterapeuta já é uma presença marcante dentro das UTIs, a odonto está ganhando seu espaço, a psicologia. E agora, nesse período do Covid, a gente viu isso aí com muita clareza, né?
Claro que todas as especialidades têm a sua importância, mas o fisioterapeuta se destacou muito agora durante esse período do Covid, dentro das unidades de terapia intensiva. A questão da residência eu acho de suma importância, né? Porque com a residência a gente está conseguindo formar profissionais de mais qualidade, né? E esses dois meninos aí, o Pedro e a Caroline, realmente são profissionais que vão se destacar com certeza aí no futuro, né? E como eles estão dizendo, é uma residência feita por muitas mãos, né? Por profissionais competentes que estão ali interessados em ensinar e dar o melhor de si. A gente vê a coesão desse time dentro da UTI, isso é muito importante, né? E sabemos que em cada serviço tem sempre uma pessoa que puxa um pouco isso. Lá no HC tem o Dr. Alberto, que é uma pessoa que realmente deu uma valorização nessa questão e na importância da multidisciplinaridade. Lá no HGF também tem o Carlos Augusto, que é uma pessoa que também fala muito a favor dessa importância, né? E nós, como sociedade, estamos aqui para reforçar essa importância, né? O Hogwarts foi uma aquisição muito boa para a gente, aí como representante da fisioterapia. Esse trabalho que você está fazendo agora aí para avaliar o perfil dos fisioterapeutas, a gente também está querendo fazer na medicina intensiva, e é muito importante a gente ter ideia de como é que estão as nossas UTIs, quem está trabalhando nas nossas UTIs. Tenho certeza que a Laércia vai puxar o gancho aí para ela também, né, Laércia? E a gente tem que fazer com todos os profissionais, né? Para a gente avaliar qual o perfil de profissional que a gente está colocando dentro das UTIs, né? E o pessoal que está querendo fazer residência aí sabe que esse universo é um universo muito amplo, né? A gente precisa muito de gente para trabalhar dentro de UTI, de gente qualificada, que é o mais importante, para a gente dar o melhor para o nosso paciente. Então, essa multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a visita multi, né, que é uma coisa que vem sendo uma rotina, vem sendo uma realidade, e que a gente cada vez mais está vendo a importância daquela visita na beira do leito, onde cada um dá a sua participação, e a gente aprende um com os outros no melhor cuidado, né? Então, assim, eu só vejo melhorias, eu só vejo coisas boas, eu só vejo um futuro promissor para a terapia intensiva, que é uma especialidade que agora, na época do Covid, se mostrou, né? É uma especialidade que muita gente não conhece, infelizmente. É interessante que você chega às vezes assim, o que é que você faz? Eu digo, eu sou intensivista. Intensivista? É médico de UTI. Ah, médico de UTI, né? Então, assim, ainda existe essa questão do intensivista, às vezes não ser reconhecido como um profissional, e olha que a AMIB é uma associação de conhecimento internacional e que vem melhorando a cada vez mais aí a exposição dos profissionais a nível de mídia e a nível nacional e até internacional também, né? Então, Rogerson, fica aqui o nosso apoio à fisioterapia, à enfermagem, a todas as equipes multi. Nosso objetivo agora em 2021 é montar os demais departamentos e fortalecer a todos, né? Com Covid ou sem Covid, a gente tem que trabalhar porque a vida continua, né? E a ideia é essa, né? Trazer mais gente aí para o seu departamento, lá puxar mais o pessoal da enfermagem, a gente começar a pensar também em produzir. Nós somos um grupo forte, temos pessoas muito inteligentes, pessoas ativas, e temos todos um potencial de fazer aí uma linha de pesquisa, pegar a gente aí como Marcelo Alcântara, né? E essa turma nova que está entrando aí para ajudar e com certeza a gente vai ter o apoio de todos, para que a gente também trabalhe com essa parte de pesquisa, já que a gente está trabalhando com ensino, e ensino está atrelado à pesquisa, né? Então, ensino, pesquisa, o adequado cuidado, a questão prática, ou seja, a gente tem que atuar em todas as vertentes, na atualização, na profissionalização, na modernização, na atualização, ou seja, são muitas vertentes, muitos campos, e tem espaço para todo mundo, vamos nos unir e vamos trabalhar. Obrigado, pessoal. É isso aí, doutor Zilfran, muito bem. O senhor lembrou de uma pessoa muito importante, um abraço aqui, registrar para o doutor Alberto, né, lá do HC, realmente é um grande defensor
da equipe multiprofissional, como o doutor Zilfran citou muito bem, né? Ele me incentivou bastante a enveredar, né, por esse caminho de defender a especialidade, da gente poder divulgar. É muito importante o senhor registrar mesmo aqui o papel do doutor Alberto, né, nesse trabalho, e de outras pessoas, o doutor Carlos Augusto que o senhor citou, né, também, tantos que estão aí conosco, né? E o senhor sempre nos apoiando em todas o que a gente pensa de estratégias, né? Isso é muito importante, sermos bem acolhidos, sermos bem recebidos, né? Aqui Pedro e Carol estão dando assim um apoio imenso para o DEFIT, né? A gente começou a se articular, a Camila entrou em contato, então foi muito positivo saber que a gente pode contar mesmo uns com os outros, né? Nas redes sociais, os meninos que já têm uma vivência, né, uma habilidade maior, né? Não que eu não seja jovem, né? Todos nós aqui somos jovens, mas alguns têm uma habilidade maior, né, para progredir, e nesse aspecto isso é muito importante, né? Hoje, principalmente agora com a pandemia, as redes sociais, né? Por que nós estamos todos aqui reunidos, né? Sempre aquela confraternização da Society, né? A gente todo mundo se reúne. Esse ano, infelizmente, não é possível, mas nós estamos aqui, né? Essa live de Natal foi feita exatamente para isso, para que a gente pudesse reunir todas as categorias e, de certa forma, cada um de vocês, profissionais intensivistas, pudesse se sentir representados aqui nessa live, para a gente fechar este ano, né? Que foi um ano tão desafiador, mas, sem dúvida nenhuma, com o apoio, como o doutor Zilfran está colocando, de todos os profissionais, nós vamos fazer uma terapia intensiva cada vez melhor. Obrigado, doutor Zilfran. Laécia, vamos agora conversar um pouquinho com você, né, com a sua experiência, minha amiga Laécia, que estamos aí nessa missão, né, Laécia, dos departamentos. Como o doutor Zilfran falou, vamos ter outros colegas, se Deus quiser, próximo ano, né? O pessoal da farmácia, odonto, vamos nos articulando para ter também representações dentro da Society, né? Está sempre aberta para todos. Bom, Laécia, para você que tem muita experiência, né, nessa área de gestão, qual estratégia que você acha que faz a diferença para um bom engajamento da equipe multi? Boa noite, Laécia. Oi, Rogless, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É até interessante você estar falando a gente fazendo essa live, falando dos residentes, pessoal que está querendo ingressar na área de terapia intensiva, seguir essa linha. É bem importante, não só para a fisioterapia, mas para todas as disciplinas, lembrar que a gente tendo uma associação, estar associado, estar junto, pensando junto, isso fortalece muito a nossa categoria, né? A categoria a que me refiro de terapia intensiva. E esse ano de pandemia mostrou o quanto a gente é importante, o quanto o intensivista é importante para a sociedade. Então, se a gente consegue se engajar, se a gente consegue estar junto, pensar junto, opinar, a gente consegue fazer coisas e ir mais longe, né? Então, por exemplo, eu sinto dentro da enfermagem, aqui do estado do Ceará, que a gente pensa formas diferentes de fazer os cuidados, os processos de trabalho de enfermagem. Se de repente a gente está associado, está junto, está pensando junto, a gente pode fazer alinhar essas ideias e conseguir fazer, ou seja, o processo que é feito no hospital lá no trato é o mesmo processo que é feito no hospital, obviamente resguardando as peculiaridades de cada instituição. Então, para o pessoal que está chegando de residência, o pessoal que quer entrar para a residência de terapia intensiva, fica aí o chamado para participar dessas associações, que é muito importante. Esse questionário que o Rogless está fazendo é fundamental para saber quem é o fisioterapeuta de terapia intensiva, né? A gente começou a fazer o da enfermagem, o questionário, para a gente saber quem é e saber o que a gente precisa fazer enquanto associação, enquanto departamento, para essas pessoas. O que a gente pode fazer para ajudar ou para melhorar essas pessoas. Nesse ano, a gente tinha muitas ideias, né, doutor Zilfran? Muitas ideias para fazer esse ano, e a gente foi tomado pela pandemia, pela reclusão, pelo medo, pelo pânico, e a gente acabou deixando os planos para depois. Acho que a vida de muita gente parou em 2020, com a perspectiva de que a gente continue no ano 2021, mas como o doutor Zilfran disse, apesar da pandemia, a gente vai ter que continuar, porque a vida não pode parar.
Mas quem está chegando, é interessante a ideia de associação. A Society está aí exatamente para dar esse suporte para nós profissionais de terapia intensiva. Às vezes a gente pergunta o que é que eu faço, para onde eu vou, com quem que eu falo. Fala com a Society, tá? Bom, voltando aqui à questão do Robles, que estratégias que a gente pode fazer para trabalhar com a multidisciplinaridade? Eu acho que o primeiro passo é todos nós, todas as disciplinas, reconhecerem que todos nós temos as nossas expertises e que todos nós precisamos dessas expertises para, somadas, a gente poder avançar. Então, o doente, ele precisa do olhar do médico, ele precisa do olhar do enfermeiro, ele precisa do olhar do físio, ele precisa do olhar da farmacêutica, porque nós, profissionais, a gente não detém todo o conhecimento de toda a área, a gente não detém um conhecimento integral do doente. A gente vê o doente holisticamente, mas as especificidades ficam com cada categoria. Então, acho que o primeiro passo, e nisso a terapia intensiva é bacana, porque as pessoas já vão lá com uma tranquilidade maior, aceitando mais a ideia de que precisa dividir conhecimento, precisa dividir o paciente. O paciente não é meu, o paciente não é seu. O paciente está ali para a gente atuar sobre o paciente. Eu acho que esse é um primeiro passo. A terapia intensiva deixa a gente muito próximo, deixa a gente muito... Porque é aquele ambiente fechado, aquela panela de pressão, que qualquer milho de pipoca vira uma grande pipoca, né? Então, deixa a gente muito perto. E eu acho que esse é o primeiro ponto, é a gente ir lá nu, sabe? Sem vaidade, sem a tal marrinha, a gente saber que a gente precisa, cada um, da ação dos outros. Então, por exemplo, nessa pandemia, intubação em sequência rápida. O médico faz a intubação sozinho? Não. Ele precisa de uma equipe ao lado para ajudar. Então, por que não entender que cada um na sua área, na sua expertise é necessário, que o técnico de enfermagem é necessário, que o enfermeiro é necessário, que o fisioterapeuta é necessário, que o nutricionista no que ele faz, que é fundamental para a saída do doente da ventilação mecânica, é fundamental para a saída do doente da terapia intensiva e com menos sequela possível, é importante. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente estar desnudo de vaidade, desnudo de sei lá, de orgulho, sei lá, dessas coisas todas, e estar entendendo que a gente está ali pelo doente. Um outro ponto seria o foco no doente. Então, quando eu foco no doente, que eu estudo para ele, eu trabalho para ele, eu faço para ele, isso também já ajuda a minimizar essa ideia de que há uma hierarquia, de que há... Na verdade, todos nós temos nossas expertises e essas expertises precisam ser colocadas em prática em prol do doente, né? Como o doutor Zilfran falou, como estratégia propriamente dita, as visitas multidisciplinares são muito importantes, porque aí você consegue ver o doente como um todo e cada um falando da sua especialidade, do que lhe chama a atenção dentro de cada área, né? Então, numa visita multidisciplinar, ver se o paciente, ver se ele tem lesão por pressão, se essa lesão por pressão, de repente, está interferindo sistemicamente, ver se ele está alimentando, se essa alimentação é suficiente, ver sobre a questão familiar e entre o psicólogo, se essa relação do paciente, há uma necessidade da família mais perto, vem o fisioterapeuta com a questão da mobilidade desse paciente, porque os nossos doentes de terapia intensiva, eles entram para tratar a doença crítica e acabam ficando muito sequelados, e uma das sequelas é a não funcionalidade, e o fisioterapeuta é super importante nesse aspecto, para a gente manter a funcionalidade do doente, quanto melhor a funcionalidade, mais chances de vida fora da UTI, né? Então, eu acho que a estratégia principal seria as visitas e o respeito às opiniões. Eu vejo o doutor Alberto, eu sigo no Instagram, ele está sempre postando fotinhas e coisas das visitas multidisciplinares dele, cada vez com mais pessoas agregadas, né? Isso é fundamental, porque se eu tenho conhecimento a respeito de uma coisa, é importante que eu seja ouvida, é importante que esse meu conhecimento seja democratizado, é importante que eu escute o outro na sua perspectiva. O farmacêutico vai ter uma perspectiva totalmente diferente da minha, enquanto enfermeira. Mas eu preciso entender a perspectiva dele, né?
Então, eu acho que é fundamental os rounds e as visitas multidisciplinares. Agora, a visita multidisciplinar mesmo, onde todos possam opinar, onde a opinião de todos seja levada em consideração, seja levado à risca, né? Até porque, gente, se dá certo, todo mundo comemora, mas se dá errado, sempre tem a tendência a apontar erros. Então, se a gente faz uma visita multidisciplinar, se a gente toma a decisão em conjunto, a gente acerta e comemora, a gente erra e aceita o erro e tenta reverter o erro, né? Então, eu acho que é fundamental a gente se despir dessas vaidades, a gente entender. Eu nunca trabalhei com o Dr. Zilfran, mas pelo contato que eu tenho dele na Society, eu acho que ele é um médico que tem essa habilidade de fazer esse trabalho de respeito, né? de entendimento da necessidade do outro. Eu já trabalhei com médicos muito bons que têm essa perspectiva, estamos juntos, vamos fazer junto. Deu errado, a gente vai assumir junto. Mas eu acho que ainda falta a gente avançar muito nessa perspectiva de entender que é multidisciplinar. E eu tenho um bom ambiente para isso, né? Eu falo pra caramba, viu? Isso mesmo, Laécia. Obrigado pelas suas colocações, sem dúvida nenhuma, as palavras-chave, né, que você trouxe aqui para nós é exatamente humildade, né, o despir-se das vaidades, né, de qualquer sentimento, né, de superioridade. Eu acho que isso é muito importante para pensar no segundo ponto que você falou, né, muito bem, o foco no paciente. Nós não estamos lá para um destaque profissional dentro da UTI ou dentro de qualquer outro local de trabalho, né? Na verdade, a gente está, nós profissionais da saúde, para o bem maior, que são os nossos pacientes. E as visitas multi, né, como algo que deve, né, se tornar uma rotina, né? Aquela UTI, ainda que não tenha essa rotina, é importante incorporar, porque isso faz toda a diferença, né? Como a Laécia está falando, algo que é decidido dentro de um round, né, de uma visita multiprofissional, é comemorado quando se é conquistado, e aquele peso, né, de algo que não foi tão legal é distribuído para todos também. E é tão importante, eu estava aqui escutando a Laécia, poxa, a Laécia, ela realmente consegue ingressar assim, em todos os aspectos das outras categorias, né? Isso é que é a vivência realmente da questão interprofissional. Ela destacou aqui muito bem o papel da nutrição, né? Como que o doente crítico ele vai conseguir sair da terapia intensiva se ele não tem uma boa nutrição? E quem que vai conduzir isso? O nutricionista. A funcionalidade, né? Um vocabulário muito comum entre os fisioterapeutas, né? E aqui a gente está vendo nossa amiga Laécia destacando isso, para além, né, da atuação com o ventilador mecânico, que é algo transdisciplinar, né? Todos os profissionais precisam ter domínio, precisam ser capacitados para tal, e o fisioterapeuta realmente foca nisso, né? Na funcionalidade, a gente devolver a função para o nosso paciente. E muitos outros destaques que você colocou. Então, que bom ouvir aqui a sua partilha, que bom poder experimentar, né, do seu conhecimento, da sua experiência. E, sem dúvida nenhuma, Laécia, você deve concordar que a pandemia fortaleceu a visão multiprofissional. O que você acha sobre esse aspecto? É como eu falei, né, numa intubação de sequência rápida, eu não estou aparecendo, né? Está me ouvindo? Sim, estou. O paciente a intubação de sequência rápida, ela deixou isso muito claro, né? Tinha que ser uma intubação rápida, precisa, e, obviamente, quem intuba é o médico, mas sem a equipe junto ali fazendo, esse procedimento provavelmente não teria o êxito que precisaria, né? A pandemia, ela sim mostrou a necessidade, a importância de cada profissional de saúde. Mas, infelizmente, Rogless, hoje não, na sexta-feira, me mandaram um WhatsApp com a foto da Isto É, onde fala que o profissional do ano no Brasil foi o médico, né? E botou Mandetta e outras figuras na capa. Tenho certeza que o Mandetta faria uma intubação de sequência rápida sozinho, tranquilo, né? Então, quer dizer, o profissional do ano no Brasil foi o médico.
E aí eu fiquei pensando, quando me mandaram isso, eu fiquei pensando, imagina o quanto nós trabalhamos, porque a gente não trabalha só à beira do leito, não. A gente trabalha na organização, no desenho de fluxo, no desenho de protocolos, né? Em treinar, capacitar a equipe para poder estar lá na assistência do doente. Quantas horas eu fiquei em treinamento, quantas horas eu fiquei... Primeiro eu me capacitei para depois capacitar a equipe, né? O quanto a gente faz... A gente trabalha em todas as áreas. Eu estou falando da enfermagem, por exemplo. A gente trabalha em todas as áreas. Desde a hora de receber o doente, a hora que o paciente está no leito. Cara, eu fico imaginando tudo isso na pandemia sem a enfermagem, sem a fisioterapia, sem a farmácia, só lá o Mandetta. Poxa, é desanimador ver isso, né? Então, uma revista como a Isto É devia ter a responsabilidade. Tudo bem, quer fazer uma homenagem ao Mandetta? Faça. Diga, o Mandetta foi fundamental para o universo. Mas não dizer que o profissional do ano foi o médico. Eu tenho certeza que o doutor Zilfran vai concordar comigo. Não existe, principalmente no cuidado do doente, o isolacionismo, ou seja, só um faz. A gente trabalhou em todas as áreas, né? A gente fez tudo. Então, o cara que está assistindo o doente lá, ele passou por treinamento, passou por capacitação, tem um fluxo desenhado para ele ter menos risco de contaminação. A gente criou a área contaminada, a área limpa. A gente desenhou como é que isso é feito, como que a gente vai atuar para não contaminar a área limpa, porque vocês sabem que o maior índice de contaminação era justamente na área limpa, né, de repouso, de cafezinho, onde as pessoas ficavam mais à vontade de se contaminar. E aí veio uma matéria numa revista de grande circulação dizer que não. Então, assim, para mim, pessoalmente, eu consigo ver que a multidisciplinaridade só melhorou e só teve um destaque maior sobre ela. Mas os desavisados dos meios de comunicação precisam entender que não é assim. Porque você pega uma capa daquela e divulga no país todo, dá aquela impressão. Eu sei que a intenção deles foi realmente homenagear aqueles médicos lá, mas eles não deviam ter colocado como os profissionais do ano, né? Eles deviam ter colocado, o Mandetta foi o cara do ano, o Fulano foi o cara do ano, e não especificar. Então, assim, mas isso só reforça que a gente precisa estudar mais, a gente precisa se posicionar, todas as categorias precisam se posicionar e fazer com que a sociedade entenda que nós somos indispensáveis. A pandemia veio para mostrar isso, a gente teve um alto, né, nessa coisa de mostrar que nós somos, e depois que a pandemia a curva foi declinando, a gente deixou de estar no palco e daqui a pouco já se esquece, daqui a pouco as promessas de aumento salarial são esquecidas, aí daqui a pouco as promessas de melhora de estrutura são esquecidas, aí daqui a pouco a gente mesmo esquece que a gente reivindicou e a vida segue ao normal. Mas eu acredito sim que a pandemia, dizem que as coisas não têm só um lado ruim, elas podem ter lados bons que se a gente conseguir enxergar. Eu acho que a pandemia veio para colocar um foco, né? Colocar como é que chama? Um spotlight em cima da equipe de terapia intensiva, que a gente faz muito, mas a gente é meio esquecido na sociedade, veio para focar e dizer, olha, essa equipe é necessária para a sociedade. Acho que a MIB fez um bom trabalho pegando isso e fazendo divulgação, e veio também para dizer a necessidade de a gente trabalhar com multidisciplinaridade, que é fundamental para o doente isso, né? Perfeito, Maécia. Doutor Zilfran estava falando. Doutor Zilfran, o senhor ia falar? Não, eu vi Laércio, eu vi a capa da revista, concordo com você plenamente, até porque poderia ter feito uma homenagem mais ampla, né? Foram pontuais, acho que 5 pessoas apenas, né? Eu não li a reportagem ainda, mas vou até dar uma lida hoje à noite. Mas eu concordo plenamente com você e acho não, tenho certeza que com o passar dos anos, né? Isso vai mudar, né? E as pessoas vão acabar entendendo que que durante muito tempo isso foi uma realidade, que o médico era o senhor da UTI, né?
e que eu sei, eu sou o detentor da informação, né? E que, graças a Deus, isso, principalmente nos grandes centros, já caiu há muito tempo, né? Hoje nós somos uma equipe onde todo mundo tem a sua importância, o seu valor, e que ninguém é melhor do que ninguém, né? Na realidade, nós somos todos iguais, a gente está ali com um objetivo só, né? Não tem essa questão de que o médico, assim, é claro que a gente tem sempre aquela pessoa que vai ser o coordenador, o orientador da equipe, mas isso não quer dizer superioridade, isso quer dizer que a gente tem que ter um organizador, tem que ter alguém que dê um norte, né? E isso independente de ser na área médica ou de ser em qualquer outra área, né? Mas a gente tem que pensar de uma forma, sair da caixa, né? Como a gente diz, né? Tem que ver as coisas por outro ângulo, né? E ver que as especialidades elas têm que realmente se sobrepor. Eu concordo com você, Laércia, que as categorias multi têm que realmente se impor, e principalmente com informação, com estudo, com trabalho, como você faz aí já a nível nacional, e a Renata Pietro e muitas outras pessoas também da fisioterapia, né, que são expoentes e são pessoas respeitadas, né, como aquele rapaz lá de Portugal, o Bruno, que é um menino da fisioterapia, que é uma pessoa conhecida também, né, a nível mundial. Ou seja, é através do seu trabalho e do seu esforço que a gente vai começar a se apresentar mais, né? A MIB ajudou muito esse ano, realmente. A MIB mudou muito nos últimos anos, você sabe disso, que você é lá de dentro há muito tempo, né? E antigamente você via pouco espaço para multi dentro da MIB, você sabe que isso é uma realidade, né? E vocês foram se impondo, e essa imposição tem que partir de vocês. É claro que a gente vai ajudando, mas tem que partir de vocês, porque vocês têm que defender as classes de vocês, né? E tem que valorizar. E aí, trazendo isso, a gente vai caminhando junto, né? Mas ninguém vai puxar pela mão, né? Todo mundo tem que ir fazendo a sua parte. E mostrando para esse pessoal mais novo que tem que ser assim, né? Que a gente tem que se mostrar, né? Mas se mostrar de uma forma ética, de uma forma profissional, né? Não é de uma forma papão, é de uma forma de que eu estou ali para ajudar, eu estou ali para somar, né? Como a gente tem visto isso aí, a gente trabalha hoje em dia num ambiente muito salutar, né? Lá no Hospital das Clínicas, lá no Hospital Geral, onde todo mundo é importante e a gente tem um ambiente de trabalho bem harmônico, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, agradecer as contribuições, sem dúvida nenhuma, a Laércia estava falando sobre algumas reivindicações, né? A questão do que estava em destaque depois que foi engavetado, né? Por exemplo, o PL que estava lá no Senado, né? Para aprovar a permanência do fisioterapeuta 24 horas na UTI, e aí depois saiu, infelizmente, né? Da ata. Alguns estados conseguiram, né? Aprovar dentro da sua assembleia, né, das suas câmaras, né. Então, a nossa proposta, inclusive com esse perfil, é até tentar articulações, né, com representantes políticos aqui no nosso estado, para, quem sabe, mudar algo da legislação dentro do nosso âmbito estadual, né, enquanto que o PL lá no Senado ainda não foi aprovado. Alguns estados tiveram sucesso com isso, e nós precisamos muito de vocês, né, como o Dr. Zilfran, como o Laércio está colocando. Nós precisamos cada vez mais nos unir, cada vez mais ser protagonistas dentro da nossa categoria, né, e além de lutar por essas mudanças, né, por melhores condições de trabalho, por uma maior valorização, que a valorização vem, né, não só no aspecto salarial, mas sim quando a gente demonstra, né, para a sociedade o nosso valor enquanto produção científica, né, enquanto evidência da resposta, do resultado do nosso trabalho. E isso só se consegue, não tem fórmula mágica, só se consegue através do compromisso e da corresponsabilidade, né? Sozinhos nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Precisamos estar cada vez mais unidos, e as sociedades, né, que têm esse aspecto representativo, né, de contribuir para a valorização das nossas especialidades, vão
nos ajudar, nos dar esse apoio, nos dar esse suporte. Doutor Zilfran falou sobre um aspecto muito importante, né? Ano passado, durante o CBMI, foi divulgado, lançado agora a parceria, né, da Assobrafia e da AMIB, que há um tempo, né, não existia essa reaproximação, e foi uma grande conquista, né, do ano passado no CBMI. Os colegas fisioterapeutas passaram a poder pagar uma sua anuidade, assim como é com a Abente, né? E isso ter um acesso maior aos benefícios, a gente conseguir mais associados. Estamos precisando de mais associados, né? Quanto mais gente, melhor para a nossa associação. Então, você que já é sócio da Sobrafi, pode também, né, se tornar sócio da AMIB, ter aí acesso a diversos benefícios e lutar conosco por essa mudança de realidade. Sem dúvida nenhuma, a pandemia veio fortalecer essa visão multiprofissional, mas como todos aqui muito bem colocaram, existem alguns desafios ainda que nós precisamos lutar por mudanças, né? Juntos pela mudança, e a nossa hashtag que a gente está divulgando, né? Sempre nas nossas publicações, lá no Instagram, aqui no YouTube. É isso mesmo, né? Juntos por esta mudança, para que a gente consiga transformar cada vez mais, né, a realidade de todos os intensivistas. E isso deve partir de cada um de nós. Inclusive, existem pessoas ainda que pensam mais o fisioterapeuta lá na UTI, né? Talvez agora, depois da pandemia, isso diminuir um pouco mais. Mas a gente sabe que pensar, né, o fisioterapeuta dentro da UTI, na nossa realidade, é muito mais voltado para traumato-ortopedia, né? Então, tinha muita gente que se especializava muito mais nessa área, e a nossa especialidade de terapia intensiva não era tão divulgada, né? Os meus alunos esse semestre, em cardiorrespiratório, agora já foi totalmente diferente, né? Os alunos agora muito mais interessados em aprender cardiorrespiratório. Ah, professor, porque vão ter muitos pacientes que vão sair da UTI agora, vão precisar de reabilitação. Ah, olha, vocês estão vendo como é importante, então a gente precisa trabalhar desde a base, né, Carol? Então, isso é interessante, porque quando a gente nem imaginava que vinha essa pandemia, eu estava coletando uma pesquisa, que era justamente isso já com pessoas internadas, né? Que era justamente a percepção que os familiares tinham acerca da fisioterapia intensiva. Então, é um questionário que lida com várias perguntas das nossas condutas. E eu lembro que a primeira pergunta, as pessoas já se assustavam que tinha fisioterapeuta na UTI. Aí eu lembro que, assim, a gente ainda não publicou, né? Mas já dando aqui os spoilers, que a gente vai, Deus quiser, vai sair a publicação, mas a pergunta, assim, que sempre as pessoas falavam era relacionada a alongamento. Então, o pessoal associava a fisioterapia à longa, né? E as pessoas nem imaginavam. Então, a gente tinha esse trabalho que era justamente de conseguir graduar esse grau de percepção das famílias. E, em cima disso, a gente fazia um trabalho educativo sobre o que, de fato, a fisioterapia faz, porque a gente sabe que o familiar, né, o paciente, ele não saber quem é esse profissional, assim, constitui uma barreira, né, para diversas das nossas terapias. Então, assim, eu acho que depois da pandemia, eu acho que se eu recoletasse, com certeza, ia Vai dar um pouco encontrar um resultado diferente. Carolina, é alongamento e tapotagem, né? As coisas que se conhecem, que é alongamento e tapotagem. Pois exatamente. Parabéns, Carol, pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos, eu como sou docente, né? Então eu acho que não existe uma ferramenta maior para transformar e melhor para transformar a sociedade do que a educação, né? Então a educação, ela transforma qualquer realidade, seja dentro lá do ambiente hospitalar, enquanto a equipe multi, seja no dia a dia com a sociedade, isso é muito importante. Pode falar, Carol. Não, e só falar, assim, quanto isso é importante, né? Porque a gente vê que, por exemplo, as pessoas já têm um estigma muito grande sobre o que é a UTI, né? As pessoas associam a morte, esse tipo de coisa. Então, quando você recebe esse familiar, né, que vai fazer a visita, seja aquela visita, né, que às vezes ocorre só um período estendido, você precisa preparar essa família para o que eles vão encontrar dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, por exemplo, se você não explica os dispositivos, nada, às vezes o oxímetro sai do dedo do paciente, o familiar já fica desesperado, achando que é alguma coisa muito grave, né? Então, assim, é importante a gente fazer esse papel
porque a gente quer que o familiar entre, mas que ele seja acolhido por parte de toda a equipe, não que ele fique assustado, traumatizado, que ele se sinta com medo, mas que ele também se sinta acolhido e que a gente também tem esse papel, né? Responsabilização não só sobre o paciente que está ali, mas sobre a família daquele paciente, né? A gente tem esse papel. Muito bem. Olha a visão ampliada dos nossos residentes, né? Quão importante é essa vivência e essa empatia, como o Pedro Almir falou, de existir dentro do dia a dia, do cotidiano da UTI. Gostaria de mandar um abraço aqui, registrar a presença do Renato Soares. Renato, depois você pode falar qual que é a sua profissão, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, obrigado por estar participando. Juliette Santos mandou um abraço para a doutora Laécia, grande mestra. Doutora Laécia Juliette Santos mandando um abraço. Markelma, que é acadêmica de fisioterapia da UFC, seja muito bem-vinda, obrigado por estar acompanhando e nós deixamos aqui o nosso abraço. Estamos quase terminando, né, a nossa live aqui do Departamento de Fisioterapia da SOCET. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu pedi a 3 colegas, né, que são fisioterapeutas do nosso estado, para que todo mundo pudesse se sentir representado aqui neste momento, e eu pedi para que elas gravassem, né, uma mensagem de final de ano, de boas festas, e eu vou agora estar transmitindo esses votos, e aqui fica registrado para todos os nossos colegas, nesse finalzinho da nossa live. Vamos acompanhar o que as nossas estimadas deixaram registrado aqui para nós, começando pela mensagem da nossa amiga Carolina Lustosa. Olá, eu sou Carolina, fisioterapeuta da UTI do Hospital Regional do Cariri. Gostaria de saudar todos os colegas fisioterapeutas que assistem à live da SOCET e AMIB e dizer que, apesar de desafiador, 2020, né, foi um ano de grande crescimento para a nossa profissão. Então, fica aqui os votos de um feliz final de ano e que 2021 a gente possa se fortalecer ainda mais. Beijos. Boa noite, eu sou Lenise Fernandes, fisioterapeuta, coordenadora das unidades de terapia intensiva e das unidades COVID do Instituto Dr. José Frota. Esse foi um ano muito difícil para todos nós, profissionais de saúde. Fomos desafiados e em pouco tempo tivemos que aprender a lidar com essa pandemia. Quero aqui agradecer a todos os profissionais de saúde, não só os que trabalharam nas unidades COVID, mas também todos aqueles que trabalharam nas unidades hospitalares aqui de Fortaleza e do estado do Ceará, pelo compromisso e competência profissional com que enfrentaram o trabalho durante esse ano. Desejo que 2021 chegue cheio de esperança de dias melhores e que a vacina consiga erradicar essa pandemia. Um forte abraço a todos. Oi, pessoal. Sou Patrícia Souza, fisioterapeuta da UTI coronariana do Hospital Regional da Unimed aqui de Fortaleza. Venho aqui desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. E que, apesar do cenário triste da pandemia, esse ano a gente pôde ver como nossa profissão foi realmente valorizada. E como em 2021 a gente pode crescer mais ainda. Vamos nos unir e que esse 2021 seja de muito sucesso. Muito bem, então aqui foram algumas, né, das nossas pérolas. Agradecer a Carolina pela mensagem carinhosa, Laécia também, nossa Carolina, né, lá da região do Cariri. Inclusive, Carolina será a nossa presidente, né, já foi eleita da Regional Ceará, aqui a Sobrafi também, então vai estar nos representando. Nosso amigo Tiago, né, vai estar saindo agora no final de dezembro. Carolina vai assumir, quis deixar também essa mensagem aqui para todos, né, representando lá a região do Cariri. Laécia, Lenise, né, nossa amiga do IJF, coordenadora da terapia intensiva, e Patrícia, representando também os fisioterapeutas lá do Hospital Regional da Unimed. Foi uma maneira, né, que nós do departamento encontramos
para que todo mundo se sentisse representado e recebesse também essas palavras, né, acolhedoras, motivadoras, frente a um ano que não foi fácil, mas nós temos, como o doutor Zilfran falou, independente de pandemia, com ou sem, nós temos que seguir em frente. Então, aqui eu gostaria de deixar aberto, né, passar a palavra para cada um, estamos quase terminando esse momento tão rico, de tanta partilha aqui de todos os nossos convidados, e desde já agradeço a cada um, podem ficar à vontade para suas palavras finais. Vou começar, então. Queria só agradecer, Rogerson, mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui partilhando, né? Também escutando os mais experientes que estão aí nessa caminhada há mais tempo. Saibam que vocês, com certeza, são espelho, né? Para nós admiramos muito. Então, é sempre bom você ter bons profissionais em quem você possa se direcionar. Então, agradecer mais uma vez o convite e dizer a todas as pessoas que estão aí na graduação, acho que o Pedro partilha dessa mesma fala, que queiram prestar residência, podem falar com a gente é super aberta, sempre responde. Então, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas de vocês referente à residência, que no que a gente puder ajudar, com certeza a gente vai ajudar. Obrigado, Carol. Bem, gente, boa noite. Gostaria também de agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com essas pessoas tão importantes no cenário da terapia intensiva cearense. Dr. Zilfran, que é o nosso plantonista tanto na HU e no HGF, que acaba se tornando um carinhoso professor, né? Você que eu já conhecia, Caroline, Laís, que eu estou conhecendo agora. Então, muito obrigado por essa discussão muito enriquecedora. E para quem está assistindo, se interessem um pouco mais pela residência, olhem com os bons olhos. Eu acho que quem está passando por esse programa aprende bastante, mas não só isso. Eu acho que o hospital que ele recebe esse perfil de profissional, ele acaba mudando. Ele não tem como ficar estagnado, não tem como ficar engessado. A residência ela muda o hospital, ela muda a forma de se trabalhar, de se construir o cuidado. Então, eu acho que, assim, hoje eu não consigo mais pensar um hospital que ele não tem a residência como seu escopo. Eu acho que a residência, ela delineia uma assistência de mais qualidade para os nossos pacientes. Então, definitivamente, a residência é um ponto muito importante em que o hospital ele deve ter um cuidado. Então, obrigado, boa noite e tenham boas festas a todos. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Vou seguir, então, aqui a sequência, né? Eu só quero novamente agradecer ao Robson pela oportunidade, ao Departamento de Fisioterapia. Prazer rever minha amiga Laécia. E desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo com a vacina chegando aí para todos nós, se Deus quiser. E, independente de qualquer coisa, que vocês tenham a sociedade como um lugar de acolhimento, né? E que, se nós nos unirmos, com certeza nós vamos nos tornar mais fortes. Então, essa associação dos fisioterapeutas, da enfermagem, como a Alessia mesmo falou, é muito importante para que a gente possa fazer a nossa sociedade uma sociedade mais forte. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Zilfran. Rogerson, parabéns pela iniciativa mesmo. Chique o negócio, hein, gente? Do Zoom para o YouTube, tu tem que me ensinar essas coisas, Rogerson, para eu botar lá no departamento de enfermagem. E reforçar, agradecer o convite, a iniciativa, parabéns. Eu sei que você é um homem só, fazendo todas essas coisas, parabéns mesmo pela iniciativa, parabéns, isso fortalece muito a nossa sociedade, né? Fico feliz com o convite, fiquei honradíssima de poder participar, obrigada. Eu só queria, com quem está assistindo, mandar um beijo para a Juliette, né? Que a Juliette participe das outras lives e mande mensagenzinhas para a gente.
Beijo para o Renato também, que eu conheço. E dizer que fortalecer o que o doutor Gilfran já falou, de associação. Precisamos estar associados, precisamos estar juntos pensando. A gente não consegue fazer nada de forma isolada, sozinha. Eu conheço os enfermeiros de terapia intensiva, renomes do país todo, e a gente troca informação, a gente troca ideia. É essa associação que faz a diferença. A gente não pode se sentir sozinho, isolado. A segunda ideia é que quem não faz residência, faça, né? Na minha época era muito difícil. Era uma residência aqui, outra acolá para a gente fazer. Hoje não, hoje a gente tem no HGF, no Hospital das Clínicas, tem no Valdemar de Alcântara. Então, eu acho que vale super a pena, até porque a gente está saindo das faculdades com um pouco, né, com menos prática, porque são muitos alunos, poucos campos, e a residência vai dar essa ideia do seu papel, da sua área de atuação. Eu acho que vale muito a pena. E dizer que ano que vem o Departamento de Enfermagem vai também fazer uma live, grandes eventos. A gente tem, o Roglic e eu, a gente tem conversado sobre um curso de ventilação mecânica dos associados da SOCET, tanto fisioterapeutas quanto enfermeiros, né? E dizer, gente, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Gilfran, adoro lives com o doutor Gilfran, adoro participar da mesa que ele está, que ele é sempre muito fofo, tá? E deixar um grande beijo para todo mundo. Feliz Natal. Eu não vou nem desejar um ano muito bom, porque ano passado a gente criou um ano muito bom e deu em 2020. Então, eu vou só dizer que a gente tem que manter a fé. Obrigada. Perfeito, né? Eu acho que agora a gente fica até emocionado, né? E não querer nem encerrar aqui a live de tantas palavras motivadoras, iluminadas que nós ouvimos dos nossos convidados. A palavra de ordem aqui que eu gostaria de finalizar é realmente gratidão, né? É muito bom poder terminar o ano com este momento, né? Enaltecendo o trabalho de todos os profissionais, como Lenise colocou muito bem, que estavam lá na UTI Covid, que estavam nas outras UTIs, né? Em todos os setores do hospital. Acredito que todo mundo pôde contribuir na área da educação, né? Que esteve lá trabalhando para treinar esses profissionais, para formar outros especialistas também, porque isso é um grande desafio dentro da nossa área, né? Ter profissionais especialistas e capacitados. Então, através da educação continuada, a gente consegue transformar esse cenário. Então, só tenho que agradecer. Não tenho dúvidas que eu vou poder continuar contando, né? Tanto com a Carol e com o Pedro, que bem pertinho do departamento, né? Doutor Gilfran com o apoio incondicional e Laécia, né? Em todos os nossos projetos mútuos, né? Que a gente consegue construir. Eu acho que isso é o mais importante. Que esta mensagem que as nossas colegas também aqui deixaram seja uma mensagem que reverbere por todo o nosso estado do Ceará, que a gente consiga levar, né? Apesar de todo o contexto que nós vivemos de desafio, foram muitas tristezas, muitas perdas, né, nessa pandemia, que a gente não consegue nem calcular, nem registrar, mas de toda experiência a gente precisa tirar algo positivo, né? E esse algo positivo, eu acredito que é a nossa união, que essa união se fortaleça cada vez mais, que a gente consiga transformar a nossa especialidade e fazer com que ela possa se tornar cada vez mais valorizada. Então, um Santo Natal para todo mundo, que Deus possa abençoar, iluminar os caminhos de todos, e que o ano de 2021, se ele for desafiador, diga a ele que se prepare, porque nós vamos estar cada vez mais unidos e vamos conseguir vencer todos os desafios. Muito obrigado a todos os convidados e a vocês que estão nos acompanhando aqui nesta live, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo.